Estamos de volta, 2h27, Clube da Bola. Aproveitando o gancho aí, Jair Ventura, novo técnico do Avaí. E Ansel, gostou do nome? Gostei, Emerson, gostei bastante. Acho que é entre os nomes possíveis no mercado. Falou-se também do nome do Humberto Louser, né, aqui para o Avaí. Informação trazida pelo nosso repórter Eduardo Florão, lá em Chapecó. O Jair é um técnico interessante, principalmente é um técnico que consegue se adaptar bem ao contexto do clube onde ele está inserido, né? Por que eu falo isso? Tem uma falácia, porque o Jair é retranqueiro, o Jair é isso e o Jair é aquilo. Talvez ele tenha sido mais defensivo, porque ele pegou muito time, teoricamente, menor na Série A do Campeonato Brasileiro, onde ele precisava, de repente, marcar num bloco mais baixo, se defender um pouquinho mais para buscar contra-ataques. Eu fui assistir 2 trabalhos dele aqui hoje, antes do programa, para entender melhor qual contexto ele pegou. Se a gente pegar o Goiás em 2022, que ele consegue levar para a Sul-Americana, tudo na Série A do Campeonato Brasileiro, ele jogava num 4-1-4-1, bloco um pouquinho mais baixo, usava muito o Pedro Raul como referência, tinha um corredor central ali muito forte para evitar que a bola entrasse naquele setor. Já o Atlético Goianiense dele, que sobe para a Série A de 23 para 24, era um time muito ofensivo, jogava com dupla de ataque. No Goiano fez muitos gols. Então, para a gente ver aí que também não existe essa história, o técnico é só retranqueiro, o técnico é só ofensivo, não. Acho que ele vai se adaptar bem. Estou curioso para ver como é que ele vai usar esse elenco do Avaí, que hoje eu entendo que para jogar com 3 atacantes, o Avaí tem uma carência ali pelo lado esquerdo do ataque. O Manga ainda não conseguiu desempenhar bem, o Gaspar não começou bem essa temporada também. Pelo lado direito tem o menino Tylon, que fez um bom catarinense, pareceu bem, é arisco, tem bom drible. E como centroavante, se a gente pegar como referência o Goiás, por exemplo, onde ele usou muito o Pedro Raul, o Kleber pode ser esse cara, para ser esse cara pivôzão, para receber de costas, para fazer o time poder andar para frente. Mas acho que o Avaí acerta, viu, Emerson? Acho que tem tudo para fazer um grande trabalho aí e com o Avaí, de repente, para conseguir um acesso à Série A. Betão acerta, é um bom nome, nova geração. Eu acredito que dos nomes que estão disponíveis no mercado, acho que é o melhor, no meu ponto de vista. Nunca trabalhei com ele, não conheço o trabalho dele diretamente, mas parece ser um treinador muito inteligente, estudioso, moderno, como a gente fala, né, com trabalhos com muita integração. Acho que isso é importante para a evolução do elenco. Vamos analisar também como que ele vai utilizar o elenco do Avaí, que no meu ponto de vista careceu nessa competição de uma identidade, né, uma identidade de jogo. Assim, os jogos que eu vi não ficou claro. Então, um time que era reativo, que jogava ao propositivo, enfim, qual que era a identidade do Avaí, e todo time precisa de uma identidade. Então, eu espero que ele consiga trazer essa identidade que o clube precisa. Avaí na Série B, assim como o Criciúma, está na reta final aí de preparação, teve mais tempo do que o Avaí para disputar essa segunda divisão. E a gente vai até Criciúma novamente com o Renato Semensato, saber dele qual é a expectativa, a projeção, o que dá para esperar desse Tigre na Série B, Renato? Olha, Emerson, o Criciúma fez um grande investimento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é segredo para ninguém. O Criciúma apresentou o balanço em janeiro, com mais de 20 milhões de reais em caixa. Teve a passagem para a terceira fase da Copa do Brasil, que também foi um incremento significativo. Então, fez investimentos, né? O Criciúma contratou Neto Pessoa, que fez 8 gols no Novo Horizontino, foi buscar o Juninho no Goiás, pagou luva para trazer esses jogadores. O Criciúma investiu 5 milhões de reais em pagamentos de luvas, coisa que o Criciúma nunca tinha feito, nem na Série A do Campeonato Brasileiro o Criciúma tinha feito investimento desse porte de 800 mil, 700 mil para trazer jogador. Agora, o time, no campeonato de Fórmula, como foi o Campeonato Catarinense, foi mal no jogo contra o Joinville, foi para os pênaltis, o Joinville foi mais competente, passou, e aí o Criciúma acabou ficando no meio do caminho. É aquela história, quando você tem uma situação ruim, você tem que buscar algo positivo. A eliminação foi ruim? Foi. O Zé Ricardo, que teve na corda bamba, se tivesse perdido o jogo lá, a vaga para o Remo seria demitido. Ele teve 30 dias para trabalhar agora e treinou, fez treino fechado contra Caxias, contra a Juventude. Então, tempo para trabalhar teve, que os treinadores reclamam bastante. Ele teve tempo para trabalhar e agora vamos aguardar. Ele tem uma mudança em relação ao que jogou no estadual. No estadual ele jogou com 2 atacantes, no jogo contra o Joinville ele jogou com um só, e ele está treinando com 3 atacantes, então uma mudança tática em relação àquilo que a gente já viu. Agora ele tem alguns problemas para resolver, né? O Felipe Matheus, por exemplo, que é o que tem a função do camisa 10 no time, que durante 2 campeonatos estaduais foi o melhor jogador disparado, desde uma lesão no joelho que sofreu
contra o Bahia na Copa do Brasil ano passado, no começo do Campeonato Brasileiro, mas esse jogo foi na Copa do Brasil. O Felipe Matheus voltou um período depois e nem de longe é o mesmo jogador de antes da lesão. Inclusive, ele deu uma entrevista semana passada e deu a entender que estava jogando no sacrifício e tudo mais. Então, o Zé tem alguns problemas aí para resolver, o Criciúma segue no mercado, fez uma mudança significativa no seu departamento de futebol, né? O Juliano Camargo, que caiu com o time para a Série B, pegou o time em 12º e caiu com o time. E o Éder também, que assumiu, saiu do campo e foi para a função administrativa, foram demitidos pelo clube. Chegou o Ítalo Rodrigues, que recentemente trabalhou no Vitória da Bahia, levou o time à Série A do Campeonato Brasileiro, depois, em curso na Série A, acabou saindo do clube. Ele vem para ser o novo executivo de futebol e nos espantou aqui essa semana, porque ele deu uma entrevista e falou que o Criciúma sequer tem um banco de dados para fazer contratação. Então, você vê que a coisa estava muito acomodada aqui no Criciúma, né, com aquele cenário de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, o Criciúma dá um passo para trás, mas tem uma perspectiva de fazer boa Série B. O problema é que, paralelo a essas questões de campo que eu falei, o Criciúma vive eu trato como crise administrativa, né? Os homens da executiva não se conversam, o presidente com o vice, o vice com o presidente com o financeiro. Então, é um negócio meio maluco de explicar rápido, mas com as renúncias que foram acontecendo, novas eleições vieram e aí os profissionais que são sabidamente de oposição foram quem ganharam as eleições. E aí você tem dentro da executiva uma divisão muito clara, o que evidentemente não é bom para o clube, pode comprometer aí a temporada. Complicado isso aí, quando há alguma intriga interna, a tendência é não dar certo, vamos ver. Nós temos então Avaí, Chapecoense e o Criciúma na Série B. E na Série C nós temos Figueirense e Brusque. Durante essa semana teve coletiva de imprensa do Brusque SAF. Algumas questões foram conversadas, muitas mudanças, desconfiança, pendências, dá uma olhada. Nós entendemos que para o torcedor possa ser uma fase um pouco diferente, eu considero diferente. O clube é o mesmo, as cores são as mesmas, o hino é o mesmo, a camisola que vai para dentro do campo é a mesma, só a gestão é diferente. Nós queremos jogar na cidade, estamos a fazer tudo para desbloquear a situação de Augusto Bauer. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos a fazer é em prol do clube e é em prol do torcedor e para melhorar as condições de um clube que eles tanto gostam. Portanto, eu entendo que possa haver alguma desconfiança relativamente à nossa vinda, mas nós queremos, com o nosso trabalho e com o tempo, demonstrar que nós estamos aqui para criar valor. E criar valor é regularizar todas as situações pendentes, criar estruturas e alicerces para que não voltem a acontecer, criar um time que seja competitivo e que as pessoas se possam orgulhar dele e que a cidade se possa orgulhar. Cacá Oliveira, já não era sem tempo, importante essa explicação, mas as pendências foram resolvidas, quitadas, os salários foram pagos. Como é que está essa situação aí da SAF do Brusque? Daqui a pouco o Cacá vai voltar conosco aí para falar, porque o próprio Cacá trouxe essa informação aqui no Clube da Bola, 4 meses de salário atrasado, quitar a dívida do próprio clube, pelo menos estava em contrato a construção de um estádio para 10 mil pessoas e também a construção de um centro de treinamentos em 2 anos. Tudo isso estava lá, foi assinado, foi aprovado pelo Brusque, mas resta saber agora, Cacá, se definitivamente o pessoal está se acertando, está pagando, jogador em situação bem difícil. O Cacá está com a gente aí de novo aí, só para ver se a gente tem esse ponto de vista. Depois, então, o Cacá volta. Vamos falar, então, do próprio Figueirense, que também vai disputar a Série C. Estreia na próxima semana e o repórter Heitor Machado bateu um papo exclusivo com o técnico Thiago Carvalho, que falou sobre a preparação do clube para a competição. Hoje, um convidado super especial aqui com a gente, Thiago Carvalho. Tudo bem? Uma passadinha aqui pelo CFT para conversar com o Thiago e entender como é que está essa preparação do Figueira há 2 semanas, Thiago, para a Série C, como é que está a expectativa e como é que chega esse Figueira. Tudo bem, Heitor, é um prazer estar falando com vocês. Olha, a preparação sempre é importante, a gente tem 3 meses de trabalho, né, montando um time novo,
dentro de uma competição você joga bastante. E quando você tem o tempo para poder trabalhar, você consegue ajustar tudo, né? Tem, né, várias situações que sempre entra em consideração, né? Orçamento, a ideia de jogo também. Então, naturalmente, alguns jogadores que estão chegando, para poder completar isso, né? Cada posição, eu particularmente sei o que eu preciso. As características, quando elas se encaixam, facilita muito o jogo, né? Isso faz com que nosso time jogue melhor. E, né, naturalmente, o novo de reforço já se diz, né? De poder fazer o time ser mais forte. Então, essa é a ideia e a gente foi bem pontual para poder encaixar em todas as situações, né? Principalmente de orçamento também, para que, né, o Figueirense não só dentro de campo esteja forte, mas seja muito organizado fora também, que é fundamental. Anda junto nessas duas situações. Queria voltar no jogo da despedida do estadual, no clássico. Ficou martelando por muito tempo, refletiu, ficou a sensação que foi no detalhe, principalmente por conta daquela reta final do jogo? Bastante, quando você perde um jogo que, mais uma vez, para mim era bem um jogo que era nosso para a gente ganhar, dentro de várias coisas que foram criadas da estratégia de jogo. E quando, né, do segundo tempo, depois a gente leva o gol, onde a gente para de ter os erros, acho que a gente foi muito superior, fizemos o empate e tivemos, né, as oportunidades de vencer. Então, eu sou muito positivo, gosto de acreditar que tudo tem um porquê. Né, talvez essa derrota vai nos dar benefícios de outra maneira, né, da parte da Série C para que a gente possa alcançar esse objetivo. Você vem de uma reta final de Série B com o Vila, mas tem uma experiência importante de Série C, Piranga, Aparecidense. O que é a Série C em termos de desafios, característica, logística e o que vocês estão projetando aqui dentro, especialmente para essa Série C desse ano? Eu acredito que a Série C ela ainda esse ano vai aumentar o nível do ano passado, por ter algumas equipes que têm um poder financeiro forte, naturalmente, né, reforçam e deixam um patamar um pouco acima. E a gente precisa estar nesse nível, sabe? E essa é a busca nossa nesse primeiro momento. Figueira está entre os favoritos? Figueira, por si só, já sempre vai estar, né? Um time que briga. Eu sempre falo isso, o favorito, talvez antes de começar um campeonato, vai muito pela parte financeira. Mas isso, mais uma vez, não é levado em conta quando começa o jogo, né? Eu acho que a gente tem um time muito competitivo, um time que treina e trabalha bastante, e eu realmente acredito que a gente vai chegar para poder brigar por esse acesso. Thiago, só para fechar, você é goiano, né? Como é que tá a vida em Florianópolis? O que tu traz da cultura de lá, música, gastronomia? Como é que tá se adaptando a Florianópolis? Olha, a minha família está muito bem adaptada, gosto muito aqui da cidade. É uma cidade que praticamente tem tudo, né? Tem segurança. Quando você encontra um lugar igual, né, Florianópolis para poder viver, isso é algo que te traz prazer, né? Fui muito bem recebido aqui desde o começo, então tudo isso faz com que a gente esteja feliz aqui, né, no Figueirense e com muita vontade e desejo de trazer, né, as vitórias para que a gente possa continuar e fazer uma história aqui dentro do clube. Só mais uma curiosidadezinha, que pouca gente sabe, o Thiago jogou bola, foi jogador, zagueiro, é isso? Isso. Chegou a jogar a Série A, correto? Sim. Sou da base do Vila Nova de Goiás, né? A gente fez 6 anos lá, e aí passei por alguns clubes, né, até chegar talvez no meu maior nível, que foi jogar titular do Cruzeiro na Série A. Então, experiências bem legais que tive aí como atleta, tive que parar muito cedo também, né, por causa de uma lesão, mas com certeza tive experiências aí fundamentais para que eu possa usar muito bem aqui nessa nova função. O zagueiro Thiago jogaria no Figueira atual? Jogaria, tranquilo. Agradecimento especial ao professor Thiago Carvalho. Voltamos com vocês 2 semanas para a estreia do Figueira na Série C do Brasileiro. Valeu, Heitor, Thiago, Ian. Dá para apostar nesse alvinegro, nesse Figueirense aí para a Série C? O Thiago, é claro, como treinador, ele tem que ser um cara positivo, pensar no acesso, mas será que dá? Resolvi com o professor Thiago Carvalho essa semana. E é interessante, que é um treinador. Eu gosto muito das ideias dele e o que ele apresentou durante o estadual. Acho que o Figueirense tem alguns problemas defensivos, sim, que precisam de ajustes, pensando num campeonato mais longo como uma Série C. Mas é interessante como foi um treinador que apresentou uma variação tática, né? Hora jogando com dupla de ataque, hora jogando com 3 atacantes. Eu até perguntei para ele se com a chegada do Felipe Augusto a tendência é um Figueirense com um trio de ataque, já que ele teria Nicolas de um lado, Felipe Augusto do outro, Kaique ou Marlisson ali como centroavante. Ele falou que vai depender muito do adversário, né? Então, um treinador que vai se adaptar muito àquilo que o jogo pedir para ele decidir qual escalação e qual
a formatação de jogo que ele vai optar para aquela partida. Betão, tu parou com quantos anos de jogar? 38. 38? Tinha mais gás? Você acha que dava? Tinha gás para jogar ainda, mas acho que foi tudo muito bem planejado. Sabe? Planejado. Eu acho que a pior situação é quando o futebol para com o jogador, né? Ou por lesão, porque tá gordo, não tá aguentando correr mais. Mas eu planejei muito bem a minha aposentadoria, então parei satisfeito. O Figueirense ele foi muito bem naquele jogo, mesmo eliminado pro Avaí, nos pênaltis, mas num todo, como você falou, você enxerga o macro, não só uma partida, várias partidas. Você acha que esse Figueirense tem condições aí de subir? Eu não tive a oportunidade de acompanhar jogo a jogo do Figueirense, mas né, conheço um pouco do elenco, né, conheço principalmente a capacidade do treinador, que é um inteligentíssimo. Você vê que com a chegada dele, o Figueirense já mudou a sua maneira de se comportar. No clássico em si, eu achei que no primeiro tempo o Figueirense foi bem abaixo daquilo que todos esperavam, né? Ele acabou fazendo uma dobra ali do lado esquerdo que acabou surpreendendo todo mundo meio que de forma negativa, porque não saiu da maneira que ele esperava. Mas com as mudanças no segundo tempo, o Figueirense reagiu bem. Então eu acredito que tudo muito bem trabalhado, o Figueirense tem condições, não vou dizer para o acesso, mas tem condições de fazer uma boa Série C. A gente vai voltar agora até Itajaí. Kaká, os portugueses deram uma arrumada na casa aí. Como é que tá a situação da SAF? Então, Emerson, a justificativa do Brusque vender o futebol, de se tornar SAF, era a questão de que na Série B do Brasileiro, até na própria Série C, continuar sendo competitivo, estava inviável seguir da maneira como estava. Até porque os diretores, capitaneada pelo Danilo Resini, né, eles estão desde 2008 no Brusque. É inegável o crescimento do Brusque no futebol nesse período. Em 2015, o Brusque estava na Série B do Catarinense, tinha sido campeão da Série B do Catarinense. Olha quanta coisa o Brusque fez nessa década, nesses 10 anos. O Brusque chegou em várias finais de Catarinense, ganhou em 2022, jogou várias vezes Copa do Brasil, chegando até em fases mais para frente, ganhando muito dinheiro e visibilidade, fazendo grandes jogos. Jogou 3 Série B de Campeonato Brasileiro, tendo 2 acessos. Então, assim, só que o Brusque fez muitas dívidas nos últimos anos. Até para continuar nesse nível de enfrentamento, vamos lembrar, a Série B que o Brusque jogou tinha Vasco, tinha Cruzeiro, teve Botafogo, teve Grêmio. É uma Série B muito difícil. A própria Chapecoense e o próprio Avaí, ano passado, brigaram contra rebaixamento. O Brusque acabou caindo, né? Mas tanto Avaí quanto Chapecoense flertaram com rebaixamento, conviveram com zonas de rebaixamento. Então, o nível de enfrentamento do Brusque estava muito alto e ele não tinha receita para isso, para continuar pagando salários altos, uma folha milionária, enfim. E acumulou dívidas também para manter um time competitivo para tentar escapar do rebaixamento. Então, o Brusque virar SAF e vender o futebol foi para isso, para essa questão financeira e estrutural, porque vamos lembrar também, o Augusto Bauer, o estádio, não é do Brusque, é do Carlos Senô, o Brusque aluga, o Brusque não tem centro de treinamento também, é alugado com parceria com campos amadores, enfim. Então, o futebol, o Brusque sempre acertou nesses 10 anos com tudo isso que eu já falei. Mas o clube futebol e a profissionalização do futebol que se exige tanto, o Brusque está muito atrás. E aí como é que você vai fazer esse investimento, manter time caro? Enfim, teve que vender. E vendeu para esse grupo, que é de Portugal também, o treinador é português, o vice-presidente que a gente ouviu agora há pouco é português. Só que a questão de sigilo de contrato e as negociações, valores, enfim, isso tudo ficou muito em sigilo. E a torcida está desconfiada, a imprensa está cobrando. Essa coletiva que aconteceu no meio de semana foi para conversar e tentar esclarecer algumas coisas. Mas principalmente definir o seguinte, o Brusque continua sendo de Brusque. O Brusque vai jogar em Brusque. As 4 cores continuam sendo, o escudo vai ser o mesmo. Mudou a administração, não vai ser mais o Danilo, o André montando o time. Agora é esse grupo, essa empresa. E tem pendências do acesso de 2023, por exemplo. O acesso para a Série B do Brasileiro, os jogadores ainda não receberam. Isso vai ser pago nesse modelo de SAF, né, com a dívida sendo englobada no pagamento no estilo da SAF. Então isso está sendo negociado com os jogadores também. O Brusque tem alguns salários atrasados, está sendo negociado. Até a premiação da classificação na Copa do Brasil ainda não foi paga, porque está sendo resolvido o imbróglio ali da questão de associativo para a SAF na CBF, então isso atrasou um pouco também. Então essa dificuldade do fluxo de receita, o Brusque está sofrendo um pouquinho, mas tem sido conversado com os jogadores. O elenco é comprometido, tanto que conseguiu 2 classificações na Copa do Brasil nesse início de temporada. O Brusque está na 3ª fase. Vai ter um problema também, que é o estádio Augusto Bauer.
aí são 2 cenários, né? O da Copa do Brasil, por exemplo, a terceira fase, o regulamento obriga 10 mil lugares. Então o Brusque não poderá jogar no estádio Augusto Bauer. Prováveis adversários vai ser um time grande. Então talvez até receba a proposta para vender mando de campo, entra mais um dinheiro importante. A briga do Carlos Senô com a federação, o TJD interditou o estádio Augusto Bauer. Isso é uma preocupação da SAF do Brusque também. Até o Brusque entrou com uma liminar para tentar derrubar a interdição, perdeu, não conseguiu. O Augusto Bauer segue interditado. O Brusque tenta resolver isso para poder jogar a estreia na Série C do Brasileiro no Gigantinho. São alguns problemas, e aqui no Vale do Itajaí a gente tem falado do Brusque especificamente, que está esse tempo todo sem treinar, o mesmo do Criciúma, né? Teve a Copa do Brasil e eliminado no Catarinense, está focando só no Campeonato Brasileiro. O técnico vai trabalhando e, nos bastidores, tentar organizar a casa e resolver essa série de questões que o Brusque tem. Mas o objetivo é brigar pelo acesso, tentar voltar à Série B do Brasileiro, até porque o Brusque já conseguiu recentemente 2 acessos, né? E talvez SAF estruturado, resolvendo essas questões, tenha condições de permanecer na Série B do Brasileiro. Em paralelo a isso, vai construir um estádio em Brusque, está dentro de contrato, e também seguir pagando as dívidas que o Brusque acumulou nos últimos anos. Vamos ler alguns WhatsApps novamente aqui, algumas mensagens. Boa tarde, foi muito pênalti, mas o engraçado é que ninguém fala do gol legítimo do Igor no segundo jogo da final. A bola bateu no zagueiro e sobrou para o Igor, que fez o gol. Abraços, GG. Muito obrigado também pela participação. Rosângela, boa tarde, meninos. Boa tarde, Rosângela. Badá está corretíssimo. O VAR tirou a autoridade do árbitro de campo. Quando a imagem é de dupla interpretação, a visão do árbitro de campo prevalece. Lamentável. Está indignada a Rosângela. Rosemary, boa tarde. Boa tarde, sempre ligada aqui em Brusque. Parabéns, Avaí, o maior campeão catarinense. Minha admiração pelo Betão. Tá aí, Betão, com moral, participando aí. Já deu joinha, agradeceu aqui, ó. Avaí também foi prejudicado no gol do Igor. Faltou critério. Abraços, Paulo Vitor. Valeu, todos vocês aí, muito obrigado pela participação. Vamos agora falar de seleção brasileira. A CBF anunciou ontem a demissão do técnico Dorival Júnior após o vexame diante da Argentina. Uma decisão que já era esperada. A CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira. Dorival Júnior assumiu a seleção em janeiro do ano passado e teve um aproveitamento modesto. Em 16 jogos foram 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. A goleada para a Argentina na última terça-feira foi decisiva para a demissão. Dorival teve a oportunidade dele, a seleção não evoluiu, ele teve um mês para trabalhar na Copa América, o time foi muito mal e o jogo contra a Argentina foi um vexame. Então não tinha como não demitir o Dorival e pensar num futuro diferente na seleção brasileira. O novo treinador ainda não foi anunciado, mas alguns nomes são especulados. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, os portugueses Jorge Jesus, do Al Hilal, da Arábia Saudita, e Abel Ferreira, do Palmeiras. O espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, da Inglaterra, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid, da Espanha. Mas é preciso pressa. Os próximos jogos do Brasil acontecem nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa. A partir de agora é que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou que nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Sérgio Badá, o maior culpado do Dorival Júnior ou é um contexto como um todo, já começa fora de campo? Foi eleito por aclamação unanimidade o presidente, 40 votos dos 40 clubes das séries A e B. Ronaldo tentou, nem foi ouvido por 24 de 27 presidentes de federação. E é claro que ele largou. Qual é a tua opinião? O Brasil não tem um projeto para a seleção brasileira. Aos trancos e barrancos, não existe projeto. Os clubes elegeram o Edinaldo Rodrigues por unanimidade, então não pode nem reclamar da CBF. Então não tem projeto, não existe projeto. E vai aos trancos e barrancos aí. Então não vejo assim um projeto sólido para nos devolver a esperança do Brasil voltar a ser forte.
Valeu, Badá. Daqui a pouco os nossos comentaristas rapidinho vão fazer um giro também sobre a seleção brasileira, as considerações finais, porque a gente vai a um intervalo e volta aqui no Clube da Bola. São 2 horas e 52 minutos.